Existem dores que o corpo sussurra antes de gritar. Às vezes começam como um incômodo leve na sola do pé, outras vezes como aquela fisgada ali aguda no calcanhar, exatamente quando você apoia o pé no chão ao acordar. Talvez você já tenha sentido isso, aquele primeiro passo da manhã que te obriga a andar devagar, como se o chão estivesse irregular. Parece algo pequeno, algo passageiro, mas para milhões de pessoas depois dos 40, esse pequeno incômodo é o primeiro aviso de que algo está mudando nos tecidos que sustentam cada passo que você dá. Hoje eu quero conversar com você sobre essa dor que tantos ignoram e que pode virar uma limitação diária se não entendermos ao certo o que está acontecendo. A dor no calcanhar e na sola do pé. Com o passar dos anos, os nossos tecidos perdem elasticidade, resistência e capacidade natural de amortecimento. Isso inclui a fáscia plantar, uma estrutura firme que percorre a sola do pé, do calcanhar até os dedos, tá bom? Você pode imaginá-la aí como uma fita esticada que sustenta o arco do pé e distribui a força de cada passo que a gente dá. Sua função é tão essencial que quando ela irrita ou inflama, surge um dos tipos de dor mais característicos depois dos 40 anos, a fascite plantar. Aquela dor ao apoiar o pé pela manhã que parece uma agulhada no calcanhar. Acontece porque a fáscia passa horas relaxada durante a noite e ao se esticar bruscamente no primeiro passo, cria pequenas tensões que o corpo interpreta como dor aguda. Muitas pessoas melhoram ao longo do dia, mas o incômodo volta após um tempo sentada, ou sentado, ou depois de caminhar mais do que o habitual. Mas a fascite plantar não é a única causa possível dessas dores. Existe também a tendinopatia do tendão de Aquiles, um tendão fundamental que liga os músculos da panturrilha ao calcanhar e que suporta uma carga enorme a cada passo. Quando esse tendão está irritado, a dor aparece na parte de trás do calcanhar e piora ao subir escadas ou caminhar em subidas, tá? É uma dor diferente da sola do pé, mas as duas podem coexistir porque fazem parte da mesma cadeia biomecânica. É por isso que muitas pessoas sentem dor tanto na sola, do pé, quanto atrás do calcanhar ao mesmo tempo. Outro ponto que gera muita confusão é o famoso esporão de calcânio. Muita gente acredita que é um osso pontudo que machuca por dentro, mas a ciência moderna já deixou claro. O esporão é mais consequência de tração crônica na fáscia do que a causa da dor. De fato, muitas pessoas têm esporão e nunca sentiram dor, enquanto outras sofrem intensamente mesmo sem esporão nenhum. O que realmente dói é a inflamação do tecido ao redor, da calcificação, do esporão, não ela em si. Bom, há também a atrofia da almofada de gordura do calcanhar, algo muito comum após os 40 anos, infelizmente. Essa almofadinha funciona como um amortecedor natural, protegendo o osso aí dos impactos. Com o tempo, com o excesso de peso, com calçados inadequados ou simplesmente pelo desgaste natural, essa camada aí vai ficando mais fina. O resultado é um tipo de dor profunda, pesada, como se o calcanhar estivesse batendo diretamente ali no cimento a cada passo. E ainda existe uma causa menos comum, mas impossível de ignorar: a neuropatia periférica, especialmente em pessoas com diabetes ou resistência à insulina. Nesses casos, a dor não é apenas uma fisgada localizada, mas sim uma sensação de queimação, choques elétricos ou dormência que acomete toda a sola do pé. Diferenciar uma dor músculo-tendínea de uma dor neurológica é fundamental para encontrar o tratamento correto, tá certo?
Bom, mas antes de falar de como resolver, se você gosta de conteúdo sobre saúde e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Deixe seu like também, isso vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, ou seja, vai me ajudar bastante. E se quiser acompanhar conteúdos mais curtinhos, coisas do meu dia a dia, me siga lá no Instagram. Bom, voltando aqui, quero que você perceba algo muito importante. Embora as causas sejam variadas, a ciência moderna sabe que a maior parte dessas dores no calcanhar e na sola do pé melhora com medidas conservadoras bem aplicadas. Ou seja, entendendo o que gera o problema e fazendo pequenas correções consistentes, muitas pessoas experimentam alívio significativo em poucas semanas, tá? Embora em casos mais antigos o processo possa levar alguns meses, mas dá certo. O essencial é ter consistência, paciência e seguir as estratégias corretas. Agora pense comigo, quando exatamente essa dor começou? Depois de um dia muito ativo? Depois de caminhar longas distâncias? Depois de trocar de sapato? Ou surgiu sem motivo aparente? Na maioria das vezes, o corpo passa semanas enviando sinais sutis antes que a dor forte apareça. Mas costumamos ignorar esses sinais porque achamos que é normal da idade, ou porque nos acostumamos a conviver com pequenos incômodos até que eles se tornam inevitáveis. A gente vai adiando aquela dor, né? Ah, não vou ao médico, não vou saber o que é, e vai só adiando, até que chega um ponto que a gente não aguenta mais. A boa notícia é que o corpo tem uma capacidade extraordinária de adaptação e recuperação. E parte dessa recuperação começa com algo simples, mas essencial: reduzir a sobrecarga mecânica. Cada passo que você dá faz a face plantar suportar entre 1 e 1,5 vezes o seu peso corporal. Agora imagine esse esforço repetido centenas de vezes por dia em pisos rígidos, com calçado inadequado ou com alguns quilos a mais, né? Não é difícil entender por que a inflamação aparece, porque os nossos pés gritam tanto às vezes, né? Por isso, um dos primeiros passos recomendados é reduzir a carga excessiva, não deixando de caminhar, mas redistribuindo a pressão de maneira mais eficiente. Um calçado com boa absorção de impacto, palmilhas anatômicas que realmente sustentem o arco do pé e evitar caminhar descalço em superfícies duras durante a fase de dor. São atitudes simples que ajudam a diminuir a irritação inicial. Essa redução permite que os tecidos comecem a se recuperar com mais facilidade. Mas apenas reduzir a carga pode não ser suficiente. A segunda etapa essencial da estratégia é recuperar a elasticidade natural da fáscia e do tendão de Aquiles por meio de alongamentos específicos. Para a fáscia plantar, um alongamento validado consiste em puxar suavemente os dedos do pé para trás, com as mãos, até sentir uma tensão firme na sola dos pés. Manter a posição entre 20 e 30 segundos, 3 ou 4 vezes ao dia, ajuda a reduzir a rigidez acumulada ao longo do dia, especialmente a rigidez matinal. O alongamento do tendão de Aquiles também é fundamental. Basta apoiar as mãos na parede, levar uma das pernas para trás, dar um passo para trás, manter o calcanhar firme no chão e flexionar a perna da frente até sentir o alongamento na panturrilha. Eu vou tentar botar uma imagem aqui para você ver. Manter por 30 segundos, 2 ou 3 vezes ao dia, é uma medida simples, mas altamente eficaz, segundo guias modernos de fisioterapia musculoesquelética. E aqui vem um ponto que muita gente desconhece. Fortalecer os músculos do pé é tão importante quanto alongar. Ao longo da vida, principalmente se usamos calçados muito rígidos ou muito macios, os músculos intrínsecos do pé, aqueles mais profundos ali que estão no meio dos ossos, eles perdem força. Esses músculos pequenos são os responsáveis por sustentar o arco plantar e estabilizar o movimento. Exercícios simples, como pegar uma toalha
com os dedos do pé, tá? Ou fazer elevações suaves do arco enquanto os dedos permanecem relaxados, praticados aí diariamente por 8 a 12 semanas, geram melhora significativa de estabilidade e diminuem de forma impressionante a recorrência de dor, tá? E no que diz respeito à inflamação, medidas simples podem ajudar muito. Aplicar compressas frias por 10 a 15 minutos, 2 vezes ao dia, sempre com uma toalha entre a pele e o gelo e nunca ultrapassando 20 minutos. É uma estratégia segura para reduzir a inflamação sem atrapalhar os processos naturais de reparo. Massagens suaves na sola do pé, usando uma bolinha rígida ou um rolinho, também aumentam a circulação local, diminuem a rigidez e ajudam a flexibilizar a fáscia. Agora, precisamos falar aí dos suplementos, sempre com responsabilidade. Algumas pessoas se beneficiam do magnésio, especialmente nas formas de citrato ou glicinato, em doses entre 200 e 400 miligramas ao dia, pois ajuda na função muscular. Mas isso deve ser individualizado, especialmente em pessoas com doença renal ou que fazem uso de certos medicamentos. A vitamina D pode ajudar também quando existe deficiência comprovada, mas deve ser utilizada com orientação profissional para poder não ter superdosagem. E o mais importante, nenhum suplemento substitui as medidas biomecânicas essenciais que eu citei, tá? Reduzir a carga, alongar e fortalecer. Também é fundamental reconhecer quando a dor exige atenção profissional. Se você apresentar dormência persistente, perda de força, mudança na cor do pé ou dor tão intensa que impeça apoiar o calcanhar, é essencial buscar avaliação médica. Isso pode indicar neuropatia, comprometimento circulatório ou até uma fratura por estresse, especialmente em pessoas com osteoporose ou deficiências nutricionais. Identificar esses sinais a tempo evita complicações, tá bom? Outra peça essencial desse quebra-cabeça aí é o controle do peso corporal. E isso não tem relação com estética, mas sim com mecânica. Cada quilograma adicional aumenta a pressão na fáscia plantar. Mesma coisa nos joelhos, no quadril. Quanto mais pesado, maior a sobrecarga. Então, mesmo uma redução de 2 ou 3 quilos já pode aliviar a dor em muitas pessoas, tá? Isso pode ser alcançado aí com uma alimentação equilibrada, rica em comida de verdade, fibras, proteínas magras e gorduras saudáveis, reduzindo açúcar e alimentos ultraprocessados. Pense em algo comigo. Seus pés são a base que sustenta todo o seu corpo. São seu ponto de contato com o chão, o centro de sua postura. Quando o calcanhar dói, não é só o pé que sofre. A forma de caminhar muda, a estabilidade muda, a coluna sente, né? Os joelhos e até o quadril, tudo isso aí pode ser afetado. Tratar essa dor não é cuidar do pé, é cuidar da sua saúde como um todo. Agora, permita-me falar diretamente com você. Se você está sentindo essa fisgada pela manhã, se está difícil caminhar com liberdade, se parece que essa dor já virou parte da sua rotina, eu quero que você saiba. Não precisa ser assim. A dor no calcanhar e na sola do pé é extremamente comum, mas também altamente tratável com medidas simples, seguras e baseadas em evidências científicas. Como ocorre com muitas condições musculoesqueléticas, quanto antes você começar, melhor será a evolução, tá? É muito importante também entender que descanso absoluto raramente resolve o problema. Ele pode aliviar temporariamente, mas a dor retorna se as estruturas não recuperarem força e elasticidade. A recuperação real depende de um conjunto de atitudes: reduzir a carga, alongar de forma consistente, fortalecer músculos específicos, ajustar o calçado, manejar o peso corporal e, se necessário, buscar fisioterapia especializada. Cada uma dessas etapas tem seu papel. Juntas, elas constroem um caminho sólido para a melhora. E no quesito calçados, escolher um modelo com boa absorção de impacto e suporte do arco do pé pode fazer uma diferença enorme. Evitar caminhar descalço em pisos duros durante a fase dolorosa também ajuda muito. Palmilhas anatômicas são úteis, mas é importante escolher materiais firmes que realmente sustentem o arco. Palmilhas muito macias podem aliviar no início, mas não corrigem a mecânica
do pé a longo prazo. De preferência, você pode fazer uma avaliação da sua pisada com o fisioterapeuta. Procure na sua cidade um fisioterapeuta que faça a avaliação de passada, né, de pisada, para que ele coloque você lá no aparelho, você vai pisar no aparelhinho andando, ele vai ver como é a sua pisada e vai mandar desenhar uma palmilha de acordo com o seu pé de fato, tá? Pequenos hábitos diários aceleram bastante a recuperação. Antes de colocar o pé no chão pela manhã, alongue suavemente a sola do pé por 20 segundos. Isso reduz significativamente a dor no primeiro passo. Ao longo do dia, se você passa muito tempo em pé ou caminhando, pequenas pausas de 1 ou 2 minutos evitam sobrecarga contínua. São detalhes simples aí, mas eficazes. Em alguns casos, especialmente quando a dor persiste, sessões de fisioterapia podem ser extremamente úteis. Técnicas como mobilização articular, né, movimentos, exercícios de carga progressiva e terapia manual têm demonstrado bons resultados em casos resistentes. Recursos aí como ultrassom e ondas de choque também podem ser utilizados, mas sempre como complemento, nunca como primeira opção. Com tudo isso, quero que você note algo essencial. Entender o que acontece no seu corpo traz alívio. Quando você compreende o mecanismo da dor, a sensação de incerteza desaparece e o processo de recuperação se torna mais consciente. A dor deixa de ser um inimigo misterioso e passa a ser um sinal que você sabe interpretar. Hoje você tem a oportunidade de iniciar um processo de recuperação seguro, gradual e consistente. Não importa se a dor começou há semanas ou anos. A maioria dos casos melhora com tratamento adequado. O corpo tem uma capacidade impressionante de regeneração. Basta que ofereçamos os estímulos corretos. E antes de encerrar, eu quero que você se lembre de como era caminhar sem dor, com leveza, sem pensar em cada passo. Essa liberdade pode voltar, tá bom? E tudo começa com uma decisão simples: ouvir o seu corpo. E se este conteúdo aqui te ajudou, compartilhe com alguém que de fato precise. Às vezes, um único vídeo pode evitar meses de dor e transformar a rotina de alguém. Se você quiser continuar aprendendo sobre saúde, clique nesses vídeos aqui na tela e assista. Vou ficando por aqui. Fique com Deus, se cuide e um grande abraço.